Bom, dando continuidade aqui, né? A gente vai agora falar da Revolução Francesa. E eu ontem fiz uma coisa errada e eu mandei também uma coisa errada. Antes de eu entrar no período napoleônico, eu vou mandar outro slide para vocês, que é a independência dos Estados Unidos. Eu atropelei um pouco, né, aquelas coisas de Denise, porque antes de entrar no período napoleônico, a gente tem que falar do processo de independência dos Estados Unidos, que tem tudo a ver com a Revolução Francesa. Na verdade, os Estados Unidos não só pegou o iluminismo, as ideias iluministas, como se espelhou também no movimento da França para fazer sua independência. Então eu dei uma rateada aí, eu dei uma errada e eu vou consertar isso na semana que vem, tá? Então a aula da semana que vem não é período napoleônico, a aula da semana que vem é independência dos Estados Unidos. Bom, o que rola e por que rola um movimento tão drástico, que é tão drástico, mas é tão drástico, que a União, que a Revolução Francesa, ela marca o fim de uma era, que é a Idade Moderna, e inaugura uma outra idade histórica, uma outra era histórica, que é a que a gente vive até hoje, que é a Idade Contemporânea. A Revolução Francesa, ela foi tão importante, né, porque ela quebrou definitivamente o absolutismo no mundo. Claro que claro que os países não vão acabar com o seu absolutismo de uma hora para outra, né? Mas é a partir da Revolução Francesa é que a gente vai ter uma quebra do absolutismo na Espanha, depois mais para frente em Portugal e assim sucessivamente nos outros países. E ela definitivamente, né, vai trazer a burguesia para o poder. Já está no poder na Inglaterra, agora vai chegar no poder na França, e aí sim a gente vai sair, né, daquele período onde o comércio era o barato do negócio, para aí sim a industrialização e uma burguesia com peso e poder real. Bom, quais são os antecedentes da Revolução Francesa? A França, ela é um país ainda muito atrasado, em pleno século XVIII, ela garante, ela carrega, ela traz consigo ainda elementos bem clássicos do feudalismo, como a sociedade estamental. Primeiro estado, nobreza. Segundo estado, clero. E o terceiro estado, né, todo o resto da população que não é nem nobre e nem eclesiástica. O nobre, ele nasce nobre, ele é fruto, né, de casamentos, né, entre nobres. Então o cara já nasce com aquele status, né? A igreja, ela não nasce, né? Ninguém nasce padre, né? Ninguém nasce bispo, nem arcebispo, mas eles cavam isso ao entrar, ao se dedicar para a religião. E nesse momento, na França e em todos os outros países ainda católicos, a igreja e o Estado estão grudadíssimos. Eles são, né, uma coisa só. E o terceiro estado, na França, ele compõe tanto a alta burguesia, né, o alto comerciante, o cara que tem muita grana, compõe também o médio comerciante, pequeno comerciante, compõe o camponês médio, o grande latifundiário, o camponês pequeno, né, o camponesinho lá sem vergonha, os trabalhadores, os desempregados, a porcariada toda está dentro do terceiro estado. Então, é nesse contexto que a dinâmica se dá dentro da França. E para que a revolução exploda, tem que ter elementos, né, externos, que vai começar por volta de 1753, quando a gente tem lá na França, né, uma questão de chuva muito forte e derruba a produção agrária daquele ano. Lembrando que a economia da França é basicamente agrária. A burguesia faz comércio? Já tem corporações de ofício? Sim, mas isso aí, por mais que eles movimentem recursos, eles não são o carro-chefe da economia francesa. A economia francesa é basicamente agrária e está na mão da nobreza. Bom,
tá? Passa 2 anos, tem novo problema, que é um excesso de neve, derrubando de novo a economia. Dá furdunço? Dá uma fome enorme? Dá um agravamento na miserabilidade da população? Dá. Mas ainda não é o motivo que vai levar a população a se explodir contra o rei. Tá? A gente vai precisar ainda de mais 40 anos de desmandos do Luís XIV, de questões de entraves entre a burguesia e o absolutismo, para que a revolução exploda. E esse caminhar, e esse andar vai se agravar na década de 1770, aonde novamente, em 1773, eu tenho problema de abastecimento por conta de desgaste no meio ambiente, né, na agricultura, e depois, mais uma vez, em 1778. Nesses 2 momentos, a população já está no limite, mas ela ainda não explode. Ela vai precisar de mais uma década, quase uma década inteira, para perder a paciência de vez. E aí a gente entra na década de 80, do século 18, 1780, com muitos problemas, com a população, a grosso modo, passando uma fome do cacete, mas essa fome também ela é histórica na França, ela se arrasta desde o feudalismo. Quando chega por volta de 1789, a situação está insustentável, são 40 anos de problemas acumulados, de miséria acumulada, de miserabilidade no campesinato, e a burguesia está com força financeira, ela não tem força política, mas ela tem força financeira. E a burguesia começa a questionar, e começa a perturbar, e começa a pressionar. Então, no início da primavera, o Luís XIV, não vendo outra forma, outro jeito, outra saída, ele é obrigado a chamar o parlamento, que raramente ele chamava, acho que ele chamou o parlamento 2 vezes, e chamou lá os Estados Gerais, que é como o parlamento francês levava o nome, para resolver, tentar minimizar os problemas que a população francesa estava enfrentando. Bom, o primeiro e o segundo estado sempre votavam juntos, e o terceiro estado sempre votava sozinho. Então as votações sempre se davam assim. Ou o primeiro estado ganhava de 2-1, primeiro e segundo estado ganhava de 2-1, ou o terceiro estado perdia de 2-1. Não tinha outro jeito. Nessa dinâmica, o terceiro estado, que é muito maior, muito maior numericamente, você tem aí toda a camada da sociedade que não é nem nobre nem eclesiástica, ou seja, 90% da população, o terceiro estado solta a ideia de que a votação tem que ser quantitativa. E assim eles teriam muito mais delegados, é óbvio que eles iam passar o rodo no primeiro e no segundo estado. O Luís XIV, de burro ele não tinha nada, ele sacou a malandragem e brecou isso. Não, as votações vão continuar sendo como sempre foram, por estamento. Bom, desse jeito, todas as melhores propostas apontadas para minimizar a situação do povo perdiam de 2-1. E o povo ficando puto. E nisso entra o mês de julho, Os Estados Gerais fazendo os encontros, maio, 2 meses de lero-lero, e nada acontecia, e nada avançava de verdade de benefício para a população. E isso a população está na rua, a população está exigindo, está batendo panela, está fazendo escândalo, está apurrinhando, está na porta lá do parlamento, pressionando, tocando zaralho, enfim, fazendo tudo que a gente sabe fazer, que é o nosso papel fazer, que é perturbar, já que a gente não tem arma para dar tiro. Bom, nesse contexto de pressão popular, o Luís XIV, muito arrogante, muito prepotente, muito se achando o rei da cocada preta, resolve suspender os trabalhos, e deixar como estava, como se a população fosse aceitar isso com... Ele acreditou que a população ia aceitar isso passivamente, afinal de contas, há 40 anos que eu empurro essa gente com a barriga, essa gente não faz nada mesmo. Vamos empurrar de novo
e dane-se a população. Só que deu merda exatamente no dia 14 de julho de 1789, que é o dia que ele resolve suspender os trabalhos no parlamento, e a população muito enfurecida. Gente, uma coisa é certa, tá? A fome enfurece, a fome cega, né? Quem tá com muita fome, quem já tá morrendo de fome, perde o medo de morrer de tiro. Isso é fato, isso se a gente olhar os grandes levantes da era medieval, da era moderna, e depois, se a gente for olhar mais para frente, mais já no século XX, a Revolução Russa, a gente vai ver que com fome você não tem mais o que perder. E foi isso que a população fez, né? Ele suspendeu os trabalhos, ele não está nem aí para a gente, ele não vai aprontar e apontar nenhuma saída para a nossa situação, então a gente vai tocar o zaralho. E a população invadiu a Bastilha, que não era só uma prisão, mas também o local que o exército guardava todo o armamento e a munição. Então, quando aquela turba, gente, foram milhares de pessoas, tá? Quando aquela turba quebrou o portão da Bastilha e entrou, não só soltando os presos, mas pegando as armas e pegando a munição, aí, gente, babou legal. Tá? E a população não pegou a arma só para ficar olhando para a cara da arma, nem para ficar, né, brincando de dar tiro num tiro-alvo aí num clube qualquer. A população pegou as armas, né, e a munição e foi para dentro mesmo da nobreza, baixando a porrada, sabe, de maneira indiscriminada. Olha, gente, esse primeiro momento, que vai de 1789 a 1790, o bicho pega, mas pega legal. Imagina camponês descabelado, com aquelas unhas sujas, né, invadindo propriedade nobre, matando nobre, matou-se muito nobre, a população não brincou, expropriando, o nome certo é expropriar, tá, gente? Porque tudo que esses nobres têm foi roubado do trabalhador, né, através do roubo do seu trabalho. Quando o trabalhador entra num palácio daquele e pega o castiçal, a prataria, e sei lá, mas o que? Isso não é roubo, isso é expropriação, porque aquela porra toda é do trabalhador que trabalhou para que o nobre tivesse aquilo. Então, quando essa população invade esses palácios e mata o nobre e expropria toda a riqueza que tem lá, o bicho pega. O Luís XIV com a Maria Antonieta tentam fugir da França, não dá certo, eles não conseguem esse feito, eles são interceptados na estrada, são presos no castelo de Versailles para ficar à disposição do julgamento do povo. A burguesia, aproveitando que a porrada está estancando, que a nobreza está enfraquecida, que a população está ensandecida matando nobre e exigindo seus direitos na marra, a burguesia se une, né, e cria dentro do parlamento como é que é o nome? Quando eles se juntam lá para a Assembleia Nacional Constituinte. Esse é o primeiro momento da Revolução Francesa. A porrada está estancando lá fora e dentro do parlamento a burguesia, na figura dos girondinos, estão escrevendo uma Constituição que a França não tinha, né, que é a Constituição que a gente chama hoje da Declaração dos Direitos. E nessa Constituição, nessa primeira esboço da Constituição, tá as principais demandas: reforma agrária, distribuição de terra, distribuição de renda. Claro, gente, calma, que a burguesia não queria isso não, tá? Ela é obrigada a ceder porque a população tá achando a porrada lá nos nobres. E se a burguesia não toma essa atitude, o próximo da vez seria ela, e ela não é burra, tá? E a burguesia está incentivando o povo a fazer isso. A burguesia sozinha não teria número suficiente para baixar o cacete na nobreza. Então, ela usou a pobretada para fazer isso. Gente, morreu gente pra cacete, morreu pobre pra caralho, mas também morreu nobre pra caralho. Fato.
Bom, 1992. Ainda assim, com muito turumbama, ainda muita turbulência, a Constituição fica pronta e aí nasce o segundo momento da Revolução Francesa, que é a execução dessa Constituição. Então, 1892, agora temos uma Constituição. Essa Constituição tá bonitinha lá, funcionando. Só que vamos debater novas leis, novas formas de convivência entre a burguesia, a nobreza e a população mais pobre. Gente, a França não estava pensando, e a burguesia não estava pensando em acabar com a monarquia. Não era essa a principal ideia, até porque eles tinham visto pela Inglaterra que a manutenção da monarquia é tranquilo. Dá para conviver com a monarquia, desde que essa monarquia tenha uma Constituição e ela siga a Constituição presa lá nos 3 poderes pensado pelo Montesquieu, né? A Inglaterra estava funcionando assim, a França funcionaria assim tranquilamente. Só que não. Na verdade não rola assim. Por quê? Porque a Áustria, que é o país de origem da Maria Antonieta, rainha da França, e a Prússia, né, que vocês conhecem hoje como Alemanha, que fazem fronteira com a França, esses 2 países estavam apavorados com aquele movimento dentro da França e eles se uniram para invadir a França e botar um fim naquela balbúrdia, né? E com isso, a França teve que responder militarmente a essa tentativa de invasão estrangeira e sacam, né? Tem aí um grande general, que é o Napoleão Bonaparte, que vai estar à frente dos exércitos franceses e vai estar impedindo. O Napoleão não permitiu nem a Prússia nem a Áustria conseguiram entrar na França, mesmo com toda a convulsão social que estava rolando dentro da França. Esses 2 países não conseguiram entrar, né? Os exércitos franceses conseguiram brecar bonito. E chegamos aí em 1792, aonde a burguesia, que carrega o nome, né, que se organiza dentro do Partido Girondino, e por uma questão puramente geográfica, senta-se à direita do parlamento e tenta, né, de todas as maneiras, formular leis e formas de garantir o melhor para ela em detrimento do povo, configurou-se direita, né? O Partido Girondino, ele é composto pela alta burguesia e que vai estar tentando transformar a Revolução Francesa em algo para eles. A esquerda, né, sei lá por quê, a esquerda senta-se o Partido Jacobino, que é um partido majoritariamente formado por artesãos, pequenos comerciantes, trabalhadores, desempregados, ou seja, a população mais pobre, que tenta puxar para ela, né, as melhores condições. Acho que já começando dá para entender aí o sentido de direita e esquerda, né? À direita, sempre que a gente for falar de direita, a gente vai estar falando da alta burguesia, que vão estar sempre tentando implantar politicamente o que é melhor para elas. Só que o que é melhor para a burguesia é sempre pior para o trabalhador. Isso não tem como desassociar. A burguesia jamais vai fazer qualquer movimento que seja para garantir o bem-estar do trabalhador, porque não dá. Porque para a burguesia ser burguesia e para ela ser rica, ela tem que explorar o trabalho. E quem é que só tem o trabalho e não tem o meio de produção? O trabalhador. Então, nós é que temos que ser explorados. Então, é nessa dinâmica, né, que se dá, né, o próximo passo, que vai ser o capitalismo, que vai ser a Revolução Industrial. Mas a França já está, né, no ápice dessa disputa. Só que entre a alta burguesia, riquíssima, que se senta à direita, e
Os trabalhadores, pequeno empresário, pequeno camponês, ferrado de pai e mãe, tem uma camada intermediária, que não é nem tão rica como a burguesia, como os girondinos, e nem tão pobre como os jacobinos, a esquerda. São os cordilheiros, que é o que a gente, né, a grosso modo, chama de classes médias. É aquele cara que não é nem rico, nem muito rico, nem muito pobre. Ele tem um certo privilégio na sociedade, mas ele até acha, né, dentro do estômago dele, ele acha que ele é mais, né, ele tem um sapão dentro do estômago, mas é só o sapão mesmo, porque comida mesmo às vezes nem vai, mas ele tem o sapão. É o que a gente costuma dizer, né? Eu gosto muito de trabalhar com esse exemplo, que eu acho que fica muito claro. Os cordilheiros é aquele cara que tem o carrão zero, mas ele não tem grana para pagar o IPVA nem o seguro do carrão zero. Então ele tem o carrão zero para ficar muito mais de enfeite na garagem do que ele possa mesmo aproveitar esse carrão, tá? É o cara que de repente mora num bairro, né, mais chique, né? Tipo Copacabana ou até Ipanema, Leblon, mas ele passa um sufoco, ou a Tijuca mesmo, Grajaú, sei lá, mas ele paga o maior sufocão para pagar o condomínio, para fazer o supermercado. Então esse cara, ele pensa que é, mas ele não é porra nenhuma. E é esse contexto aí que são os girondinos. Nessa arrumação dentro do parlamento, os girondinos estão tentando e querendo passar, né, leis e formas deles garantirem a riqueza deles em cima do jacobino. Os cordilheiros, eles ora votam, quando o negócio interessa a eles, eles votam com os girondinos. Quando não interessa, quando é uma medida que é só mesmo para muito rico, e ele não é muito rico, ele corre para os jacobinos e vota com os jacobinos. Então aí caracterizou-se o que a gente chama hoje de partidos de centro. Então a gente vai chamar de partido de direita os partidos da alta burguesia. Os partidos de esquerda, é meio difícil hoje de falar, porque a esquerda também está tão contaminada com essa lógica burguesa, e eles também são ricos, então fica meio que difícil de você, né? Já foi mais fácil de eu fazer essa comparação quando eu dizia que direita era o partido do Paulo Maluf, o PP, e esquerda era o PT, e no centro era o PSDB. Só que isso virou uma bagunça dos cacete, né? Que hoje a gente não tem mais essa denominação, e eu não posso nem mais chamar o PT de partido de esquerda, porque ele não é, tá? Então, ficou meio estranho. Mas o que a gente fala de esquerda é quando a gente fala de setores da população que não tem acesso à grana, que são os expropriados do capital e que lutam, né, de alguma forma, para diminuir, para enfrentar e diminuir a exploração que o capital faz sobre nós. Então, essa acho que é a forma mais clara de explicar o sentido de esquerda, direita e centro. O centro é aquela classe média que fica lá, né? Vota no PSDB, vota no Bolsonaro, mas coitado, né? São assalariados, porque tem um saláriozinho de 20 mil, acho que é muita coisa. Mas salário de 20 mil numa empresa privada não significa nada. Vamos combinar, né? Bonito mesmo é você ganhar 120 mil e, né, mais um sei lá mais o que, mas é chegar no final das contas ter 1 milhão. 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões por mês. Aí isso aí é ser rico. Mas ganhar 20 mil de salário, cara, isso não é ser rico, não. Isso é ser o cara que tem um salário bom, coisa e tal. É diferente do cara que ganha 800, mas ele não é rico, não. Então é nessa configuração que se dá o parlamento francês em plena ebulição, né, da Revolução Francesa. E os jacobinos, em 1792, conseguem dar uma trambulhada nos girondinos e eles acessam o poder. Eles, né, ontem eu não lembrei de jeito nenhum o nome do cara é Robespierre e Danton. Tá? Eu errei ao falar Marat, mas Marat foi outra história. Tá? O Marat também é oriundo dos jacobinos, ele também é assassinado, mas ele não chega a ser um dos líderes da Revolução. Né? Ele é um dos líderes, mas ele não tem o mesmo peso do Robespierre nem do Danton. Ontem eu troquei um pelo outro. Então, consertando aí hoje, tá, gente? Então, é nesse momento, 1792, e a gente não pode esquecer disso, 1792,
a esquerda, os girondinos, chegam ao poder na Revolução Francesa, é o mesmo momento que aqui em Minas, né, que aqui no Brasil, a Inconfidência Mineira, o processo da Inconfidência Mineira chega ao final e é determinado o enforcamento do Tiradentes, muito mais como um recado claro, né? A raia miúda não pode se levantar no Brasil. Tá? Enquanto a raia miúda está tocando um zaralho lá na França, aqui no Brasil você enforca o bucha do Tiradentes para deixar um recado bem claro. Qual é o problema da chegada dos jacobinos ao poder? Bom, os jacobinos eles pecam pelo excesso. Por conta de ter uma guerra estrangeira, uma tentativa de invasão estrangeira na França, os jacobinos criam uma lei chamada Lei dos Suspeitos, aonde qualquer pessoa pode ser indicada como traidor, acusada de traição. Não existe um processo, né, como deveria ser, para provar se essa pessoa é ou não é traidora. No momento que ela denunciada, imediatamente ela está presa, sem nenhum tipo de processo, ela é guilhotinada. Pau assim, tá? Os jacobinos, eles criam um tabelamento de preço, e isso também incide muito em quem cobrar um tostão a mais dessa tabela é traidor, guilhotina, e é nesse processo que se dá um número enorme de execuções às vezes importantes, como vai ser a do Luís XIV e da Maria Antonieta. Gente, eu não tenho pena nenhuma dos dois terem perdido a cabeça na guilhotina. Os dois eram dois pregos, não tinham nenhum compromisso com a população francesa, eram arrogantes, eram prepotentes, se achavam os gostosos da população. Então, mandar para a guilhotina, para mim, dá no mesmo. Agora, ao mesmo tempo que eles guilhotinam dois babacas, eles também guilhotinam seus próprios líderes, como é o caso do Danton e do Robespierre. Isso causa uma instabilidade política muito grande. Tu tá vivo, tu tá morto, tu tá morto, tu tá morto. Né? Então, a qualquer momento, você chegava ao poder, daqui a pouco tu tava na guilhotina. Qualquer denúncia não era nem investigada. Denunciou, ferrou. Então, essa instabilidade política causa muito medo na própria população, né? E aí isso abre o espaço para que em 1798, já chegando ao 10º ano do Levante, os girondinos, a burguesia muito da esperta, começa a cavar um nome que é consenso, e esse nome é o do Napoleão Bonaparte, que o tempo todo esteve à frente do exército francês, impedindo que a Áustria e a Prússia invadissem a França. Então, esse cara está acima de qualquer suspeita. Não dá para chamar esse cara de traidor de jeito nenhum. E a burguesia começa a cavar o nome do Napoleão e consegue o apoio da população para que o Napoleão chegue ao poder, porque também a população estava cansada de qualquer espirro traição, e sendo traição é guilhotina. A população também não entendeu isso direito. E olha, gente, uma coisa é certa, tá? Qualquer tipo de radicalismo demais atrapalha. E aí a gente vai ter, dentro do Brasil mesmo, vários partidos que se dizem de esquerda, que são muito radicais, como é o caso do Partido da Causa Operária, que eu acho que vocês nem escutam falar desse partido, porque esse partido é tão doido, que ele é de um radicalismo tão grande que ele não aceita diálogo com nenhuma outra vertente política. Então eles ficam isolados. Ficam tão isolados que acabam que vocês nem sabem que ele existe. Tá? Então, os jacobinos cometeram esse equívoco, fizeram esse erro, e a burguesia aproveitou para jogar o nome do Napoleão. O Napoleão, muito bem aceito por todos os elementos da sociedade, tanto o girondino como a classe média, como a população. Os líderes jacobinos sabiam que o Napoleão não prestava muito, mas, né, a população abraça a ideia. O Napoleão chega ao poder pelos braços do povo no início do ano de 1798. Dá-se o nome desse período, da chegada do Napoleão ao poder, de
fase termitoriana, né, porque vai colocar realmente fim à Revolução Francesa. O Napopô, muito esperto, começa a fazer todo um movimento populista de gente, o povo adora uma escola, o povo adora um hospital, o povo adora uma estrada, não sei pra que eles gostam dessas porcarias, mas eles gostam, né, porque, né, faz parte. Então, o Napoleão cede essas benesses ao povo, o povo, Napopô, Napopô, Napopô. O Napoleão, malandramente, que ele também queria se livrar dos jacobinos, ele queria se livrar dos girondinos, tá? Ele já tinha calado os jacobinos, sendo o cara mais popular da França. Mas ele não queria ficar sob o jugo dos girondinos. Então, ele, aproveitando essa onda de popularidade, o que ele faz? Ele lança a eleição. Já que eu sou bom mesmo, então eu quero que a população respalde meu nome. E a população vai lá de enxofre, Napopô nas cabeças. Quando Napoleão, né, vence uma eleição que ele concorreu sozinho, isso é a coisa mais engraçada do mundo. Ele vence uma eleição que ele concorreu sozinho. Quando ele vence essa eleição, quando ele tem a canetada do povo, que ele é o cara, o Napoleão se transforma num imperador e mostra toda a sua face autoritária. Atenção! Por que a burguesia não derrubou o Napoleão? Porque ele mostra toda a sua face, ele volta com toda a pompa e circunstância da monarquia, agora com cara de império, porque ele se joga nas guerras de expansão. O Napoleão de 1798 a 1814, ele vai infernizar a Europa. Ele vai invadir e anexar 80% dos países. Ele anexa Portugal, Espanha, Itália. E Bélgica, Hungria, Áustria. Ele mete tudo embaixo do saco e ele só se ferra quando ele tenta, igualzinho o Hitler, tá? Meter embaixo da asa dele a Rússia. A Rússia é um capítulo à parte, né? Até hoje ninguém conseguiu meter a Rússia, porque aquela porcaria é grande pra cacete, gelada pra caralho. Então fica difícil de você meter a Rússia. E aí foi aí que ele se danou em 1814, num movimento que ele perde a Batalha de Waterloo, e a Inglaterra, que até então ele não tinha conseguido entrar na Inglaterra. A Inglaterra não ajudou país nenhum. Ela continuou lá na sua Revolução Industrial, que ela não estava nem aí para nada nem para ninguém. Aqui, se ele vier, ele toma. Ele não veio aqui, então deixa ele infernizar os outros. Quando ele perde a batalha lá na Rússia, aí a Inglaterra aparece de salvadora do universo, prende o Napoleão, né, que é uma outra história que a gente vai ver lá quando falar do período napoleônico, e aí a Europa volta à sua normalidade. Agora, nesse período que o Napoleão está à frente da França, ele vai gerar uma riqueza enorme para a burguesia, ele vai anexar inúmeros países, e a burguesia, mesmo que ela tenha feito todo um movimento para acabar com o autoritarismo, ela se curva ao autoritarismo do Napoleão, igualzinho a Inglaterra se curvou ao autoritarismo do Cromwell. Por quê? Porque a burguesia está de boa. Então, a gente tem que deixar isso muito claro, tá? Toda vez que, mesmo que se tenha um governo autoritário, a burguesia estiver bem, esse governo autoritário vai bem. Sabe quando que um governo autoritário se dana? Quando a burguesia começa a se dar mal. E aí a gente tem que observar claramente que na Inglaterra foi assim até o Cromwell morrer, e na França foi assim até o Napoleão perder a guerra. Eu acho que isso deixa pra gente, né, para encerrar, um pouquinho de esperança de ver que o nosso autoritário aí do século XXI pode ser que ele se dane, porque ele está trazendo para a burguesia inúmeros problemas. A burguesia brasileira não está avançando. Então, quem sabe, olhando para o exemplo da Inglaterra com o Cromwell, olhando para o exemplo da França com o Napoleão, que serviu até a hora que ele foi derrotado, quem sabe para a gente o negócio não muda, né? Então, gente, terminando aqui hoje, segunda-feira que vem a gente
vai pegar a Revolução Americana, a independência dos Estados Unidos. E, gente, mais uma semana em casa, mesmo que esse negócio esteja chato, se prolongando em casa, porque é a única forma da gente se proteger, tá? Boa semana para todos!